Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de fluxo de caixa. Na quarta videoaula nós ficamos nessa situação aqui, em que trouxemos para cá todos os gráficos e os títulos. Bom, agora vamos voltar aqui em tabelas e eu estive analisando o seguinte. Tem algo aqui que não está batendo direito. Essa receita líquida e o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é apenas a diferença entre a entrada e a saída de cada mês. Tá? Então, do jeito que eu coloquei aqui, ele fica acumulando o fluxo de caixa. Então isso não está totalmente certo. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer, primeiramente, vou acrescentar mais uma linha aqui. Vou inserir mais uma linha. E essa linha, antes da receita, eu vou chamar de saldo anterior. O saldo anterior. Tá? E esse saldo anterior, no caso, seria o mês aqui de janeiro, seria o valor inicial. Bom, vou fazer uma mudança dessas duas linhas, colocando a receita líquida para baixo e o fluxo de caixa junto ali das três pontas. E esse receita líquida, vou trocar esse nome para saldo acumulado. Fica mais interessante. Tá? Então, como vai ficar agora? Então aqui eu tenho. O fluxo de caixa será apenas a diferença entre a receita e a despesa. Então, ok. E aqui também, só que agora eu vou mudar para esse lugar aqui, saldo anterior. Então, o saldo acumulado será o que? O saldo anterior mais a receita do mês menos a despesa do mês. Tá, o saldo acumulado. No mês seguinte, esse saldo anterior vai ser o saldo acumulado do mês anterior. Então, igual a esse valor aqui. E a receita será exatamente o que vai entrar de cada mês. E a saída também. Então aqui eu vou só arrastar, porque essa é uma constante e o valor mudou. E aqui do mesmo jeito. Esse valor, aqui é esse, trazer para cá. Então, saldo anterior mais a receita menos a despesa dá o saldo acumulado. E aí eu arrasto até o final. Bom, assim nós estamos organizando melhor essa situação. E esse daqui também eu vou arrastar até o final. Saldo anterior, aqui também. Bom, feito isso, eu creio que está mais organizado. E aqui também nós precisamos mudar. Então, esse campo aqui vai ser trocado. Vou colocar mais uma linha para aumentar mais a distância. E aqui vamos inserir mais uma linha, que é o saldo anterior.
Bom, saldo anterior, vou só puxar aqui e preencher essa informação. Deu um erro aqui porque nossa linha aqui está errada, né? Aqui será 2, aqui será 3, 4, 5 e 6. E aí tudo bem. Também tem um errozinho aqui. Vou colocar para cá. Ah, tá. E precisamos aumentar aqui. Pronto. E esse formato, transformar aqui em número, um separador. Pronto. Ok. Aqui no painel, então aqui vamos fazer uma pequena mudança. Esse gráfico também vai mudar. Essa mudança é o seguinte. Isso aqui eu vou chamar de saldo acumulado. Esse é o saldo acumulado. E eu vou trocar as posições deles aqui. Vou botar aqui para baixo. Pegar o fluxo e colocar aqui em cima. Pronto. E o gráfico, vou mudar. Selecionar dados. Esse gráfico ele faz somente o fluxo. Eu quero que também ele selecione, segurando o CTRL aqui, vou selecionar também o saldo acumulado. Ok? E é isso. Pronto, agora ficou assim. Vou fazer uma mudança no tipo de gráfico. Em vez de coluna eu vou usar linhas. Isso aqui eu acho que está legal. Aqui. Pronto. Isso mostra que uma é o fluxo, no caso aqui é o saldo acumulado. Essa está maior. Vamos mudar aqui as cores. Cores do preenchimento eu vou deixar aqui branco. E o contorno vai ser o contorno igual ao contorno do valor. Aqui do mesmo jeito. Ser branco e aqui vai ser o valor. Bom, vamos colocar o rótulo de cada um. Eu vou formatar esse rótulo. E vou colocar aqui na parte de cima o número que vai ser número e a cor do texto. O do texto vai ser também lá igual. A mesma coisa também vou adicionar para montar. Também vai ficar em cima. A cor do texto também vai ser igual. E aqui número vou mudar para número. Tá. Isso aqui vou retirar e isso aqui também. Ficando assim. Bom, claro que você pode fazer
a formatação da melhor maneira que você preferir, tá? Isso não tem, vai sair da maneira que você achar melhor. Eu vou deixar aqui, tá? Então aqui, essa linha aqui de baixo mostra o fluxo, tá? E esse aqui mostra o saldo acumulado. Isso tem uma comparação mais detalhada. Bom, é isso. Vou salvar. Inicialmente a mudança é essa. Então agora vamos esconder, fazer funcionar os nossos botões aqui, escondendo ou mostrando esses gráficos através do VBA. Desenvolvedor. Aqui comandos. O primeiro botão é gráfico do mês. Então, public, sub, gráfico do mês. Assim. Bom, nossos gráficos, títulos e gráficos, todos eles têm um nome. Aqui, ó. Esse é o gráfico fluxo. E aí todos eles têm o seu devido nome. Temos que lembrar esses gráficos. Iniciar, localizar, painel de seleção. E aqui nós temos os nomes. O título gráfico fluxo, título gráfico CA, título A, título CM, título gráfico M, gráfico fluxo, gráfico CA, gráfico A, gráfico CM e scroll bar, que nós faltou dar o nome para ela. Então, vou aproveitar agora para dar o nome dessa barra aqui, que vai se chamar barra de rolagem. Barra rolagem. Rolagem. É isso. Tá? E só. Então são esses nomes aqui que nós vamos trabalhar ali. Tá? Nós temos cada um deles, vamos usar agora. Então, SHT painel. Ponto. Cada uma daquelas gráficos ou título ali estão dentro de um objeto, né, de uma forma. E essa forma se chama shape. Shape. E aí é só chamar o nome dela. Então primeiro título, volta aqui, tem que lembrar. Vamos fazer os blocos, o título com o gráfico. Então, título gráfico fluxo, com o gráfico fluxo. Título gráfico fluxo, vou pegar aqui, Ctrl C, vou lá, Ctrl V. Ponto visible igual falso. Agora eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Agora o nome do gráfico é Grafifluxo, só Grafifluxo. Então, esse também é Grafifluxo. Tirar o título. Pronto. Então aqui eu já estou escondendo o gráfico fluxo e o título do gráfico fluxo. A mesma coisa agora, vou fazer, vou dar um espaçozinho para ficar mais claro. Qual é o gráfico que eu vou querer? O CA, título gráfico CA, com o gráfico
CA, que é o consumo do ano. Aliás, gráfico ano, vou fazer em ordem inversa até chegar aqui. Então, título gráfico ano. Aliás, consumo ano mesmo, verdade. Fluxo, consumo ano, meio, consumo mês e mês. Então é ele de cima mesmo. Título gráfico CA e gráfico CA. Tem que esconder. Aqui o título gráfico CA e aqui gráfico CA. Pronto. Esse é o gráfico e o título do consumo do ano. Agora é só o contrário, só grafiar, tá? Esse é o gráfico do ano. Agora, gráfico do consumo do mês. Também será escondido. O consumo do mês é o CN. CN. E aqui também CN. Pronto, são 5 gráficos. Eu estou escondendo 1, 2, 3, 4. Então, se clicar ali, o que vai acontecer? Ele vai esconder 5 gráficos, 4 gráficos. Vamos ver se isso é verdade. Vou fechar aqui. Vamos ao atribuir macro, gráfico mês. Bom, quando eu clicar aqui, deve esconder todos, ficar somente o gráfico mês. E aí está. Todos os outros gráficos foram escondidos, tá? E seus títulos, só ficou mesmo um. Se você quiser ver aqui, arrastar, ó, só tem um. Tá? Só tem um. Tá, mas esse um, nós temos que mostrar ele aqui também. Ctrl C. Então, esse é o gráfico M. E o título é. Nesse caso, ele vai ser true, que é verdadeiro. Pronto. Então, quando eu clicar no gráfico mês, ele vai esconder os outros 4 e vai abrir e vai deixar visível somente o gráfico do mês. E aqui agora é só copiar e colar, porque os outros são iguais. Agora gráfico consumo mês. Consumo mês. Bom, tudo é falso. Aqui também é falso. Falso. E falso. Gráfico consumo mês. Então esse aqui é o verdadeiro. E aqui. Vamos testar. Então gráfico consumo mês. E gráfico consumo mês. Vai apagar isso aqui e vai trazer somente o consumo mês. Mentira. E aí está. Aqui já está funcionando. Esses dois estão funcionando. O gráfico do mês e o gráfico do consumo do mês. Vamos continuar. Vou dar um Ctrl V. Gráfico ano. Então, aqui onde é verdadeiro vai ser falso. E o gráfico do ano, que é esse aqui, vai ser verdadeiro. Também vamos testar. Atribuir macro, gráfico do ano. E agora escondeu e apareceu gráfico do ano, gráfico do mês, consumo do mês e do ano. Vamos então mais um. Vamos ver.
Gráfico consumo ano. Então, aqui é falso. Aqui também é falso. Deixa eu dar uma copiada aqui. Está até mais fácil. Ctrl+C. Aí está tudo falso. E consumo do ano. Consumo do ano é esse aqui. Esse verdadeiro. Gráfico consumo ano. E aí, funcionando. E por último, só falta o fluxo. Vamos ver, gráfico fluxo. Então, só isso que é verdadeiro. Então, vamos lá. Atribuir do fluxo. E aí está. Pronto, nossos botões com os gráficos estão funcionando. Faltou uma coisinha aqui. Observe que aqui, gráfico fluxo, eu não preciso da barra. Consumo ano, também não preciso da barra. Gráfico ano, também não preciso da barra. Então essa barra vai ser escondida também. Nos três últimos. Não preciso dela. Então, vou colocar aqui bem embaixo. Coloco lá no começo. E ela só vai aparecer no consumo mês. Aqui eu vai aparecer, então vai ser verdadeiro. E ela se chama barra rolagem. Ela vai ser verdadeira aqui. E também, vamos ver aqui, no gráfico mês, ela vai ser verdadeira. E também no gráfico consumo mês. Isso, já está aqui. Nas demais, ela vai ser falsa. Vai ser falsa. Também é falso. E aqui na última também é falso. Salvar e vamos testar. Gráfico de fluxo, a barra deve desaparecer. Aí está. Não apareceu mais a barra. Aqui também não tem. E aqui ela aparece. Para poder navegar entre os meses. Aqui também. Aí está. Bom, feito isso, vamos colocar o link aqui nesse botão. Esse botão se chama, primeiro aqui é banco de dados. Banco de dados. Só banco dados. Tá? Tanto faz. Aqui será tabelas. E aqui será relatório. Só que ele insiste em ficar o tamanho 10, ficou menor. Bom, configurações é um hiperlink. Configurações, temos aqui esse nome, título painel. Quando vai vir para cá, botão direito, hiperlink.
colocar neste documento e vamos procurar o local. Título usuário. Título painel, na verdade, é isso. Ok. Então quando clicar aqui, ele vem para essa guia e fica localizado nessa célula aqui que se chama título painel. E voltar ao painel, hiperlink, voltar ao painel é anafluxo. Ok. Agora tem aqui. Se você não colocar uma descrição, ele fica mostrando o caminho bem grande aí onde esteja esse arquivo. Então vamos editar e aqui na dica da tela dizer o que é. Tipo, voltar ao painel. Então clique aqui para voltar ao painel, pode ser. Clique aqui para voltar ao painel. Então isso. Ele fica mais interessante aí do que aquele texto. Ele volta para cá. E aqui do mesmo jeito. Está aparecendo um texto grande, editar. E aqui na dica, clique aqui para ir as configurações ou guia configurações, etc. Como queiram. Ok, funcionando, banco de dados. Atribuir macro, não é atribuir macro, é hiperlink. Banco de dados. E a dica é clique aqui para ir ao banco de dados. Bom, seleciona aqui a primeira célula, tudo ok. Aqui do mesmo jeito, hiperlink, anafluxo, a dica é clique aqui para voltar ao painel. Banco de dados. Voltar aqui, está errado isso aqui. E funcionar. Tabelas. Hiperlink. Vamos a tabelas. Deixa eu ver só. Clique aqui para ir na guia tabelas. Aí, aqui também tem um erro no botão e hiperlink no fluxo e clique aqui para voltar ao painel. Bom, nossos botões aí já estão linkados, funcionando, sem problema. E também os gráficos, as cores, esses detalhes, isso aí cada um vai fazendo de acordo com com o seu gosto, não necessariamente tem que ser desse mesmo jeito. Eu acho que até pode se pensar em umas cores mais bonitas do que essas daqui. Bom, funcionando, o que está faltando agora? Está faltando fazer aqui aquele tubo, que eu tenho uma situação, eu vou mudar, não vou construir aquele tubo não, tá? Vou até tirar isso aqui e fazer outro modelo aqui, tipo uma bateria, alguma coisa melhor. Então, aqui eu vou precisar de uma outra tabelinha.
Mas antes é o seguinte, preciso colocar aqui esse valor inicial. Como vai ser colocado? A ideia é que essa tabela aqui ela funcione toda automaticamente, sem precisar você vir aqui e mexer em alguma coisa, tá? Ela fique funcionando. Então, como é que vai entrar esse valor inicial aqui? Então, aqui no config, em receitas, eu vou criar uma outra linha aqui, dar um tab, e vou colocar valor inicial ou anterior, ou anterior. O que é isso? Cada ano, primeira vez que vai iniciar o fluxo de caixa, então a gente cadastra aqui no painel, tá, a entrada. Por exemplo, receita. Então, a primeira vez você cadastra aqui o valor inicial ou o valor anterior. Se é a primeira vez, ela é o valor inicial. Se é o ano seguinte, é o valor anterior. Então, no final do ano, quando você vê o gráfico aqui do ano, você pode ver o saldo, né? O saldo acumulado que vai aparecer aqui, tá? Então, é só colocar ele aqui e cadastrar, para que ele venha a fazer parte desse valor aqui, tá? E entra para cá. E aí ele começa a somar no ano anterior, no ano seguinte. Então vamos fazer isso de forma automática. Então eu já criei aqui, tá? mais uma linha em receitas, valor inicial ou anterior. Então eu vou cadastrar. Por exemplo, eu vou tirar aqui o link, tabelas, vou deletar isso aqui, e vou aqui em painel. Então já tenho aqui selecionado, tá? Já está aparecendo aqui na relação. E eu vou cadastrar aqui, por exemplo, R$500. Não preciso colocar nem um mês, nem um ano, porque ele vai pegar o ano atual. Imagine que você começa o seu fluxo de caixa agora, nesse mês de junho. Então não precisa colocar, tá? Só vou adicionar aqui. Pronto, já está aqui. Vamos ver aqui em banco de dados. E lá aqui embaixo já está escrito assim, R$500 mês de junho de 2015, valor inicial ou anterior. Bom, então agora como é que eu pego esse valor lá do banco de dados para cá? É simples. Então vamos ver. Isso é igual. Mesma coisa, soma 6. Soma 6. Soma PBL dados, coluna valor, e fecha o colchete, ponto e vírgula. Primeiro critério para trazer o valor para cá. E na coluna PBL dados, na coluna conta, fecha colchete, ponto e vírgula, tenha escrito valor inicial ou anterior. Esse é o critério que tenha esse nome na coluna conta. E o outro critério é que na coluna ano, fecha o colchete, ponto e vírgula, seja igual ao ano fluxo. É isso. Então aqui ele já trouxe os R$500, tá? Achou aqui os R$500 e na coluna conta ele encontrou o valor inicial ou anterior. Então ele já está pegando automaticamente, tá? Significa que no próximo ano, quando mudar aqui, por exemplo, para 2016, o que vai acontecer? Ficou zero, tá? Porque 2016 não foi lançado ainda nada, não está zero.
Então ele está pegando de acordo com o ano. 2015. E já vamos fazer aqui uma validação. Isso aqui é validado. Então é dados, validação de dados, de lista, e aqui é igual a anos, né? Sabemos isso aí. Agora já está pegando os anos automaticamente. Bom, feito isso, já está pegando aqui também o nosso valor inicial, ou o valor anterior, no final de cada ano. Agora nós precisamos fazer aí a tabelinha, vou salvar aqui a tabelinha para fazer aqui a porcentagem, a taxa. Bom, eu vou colocar aqui. Para a taxa, nós precisamos ver uma situação. Deixa eu ver. Vamos precisar de outra coisa, base. E a taxa. Bom, essa taxa, ela vai ser o seguinte, vai ser o fluxo, a taxa vai ser ao fluxo dividido pela entrada, pela receita. Bom, isso aqui, porcentagem com deixa eu ajeitar isso aqui. Tá. Acontece que, vamos ver aqui os meses, por exemplo, junho, não tem uma entrada aqui, mas tem um gasto. Então vamos ver aqui no mês de junho, gráfico do mês, selecionar o mês de junho, isso deu negativo, então vamos aqui na tabela e observe, tem um erro aqui. Por quê? Porque não tem como dividir. A divisão por zero não pode. Então, para que não ocorra esse erro, o que temos que fazer? É preciso que no momento em que não tenha uma receita, é necessário que tenha uma base para poder esse fluxo de caixa se dividir por ele. Então, como fazer isso? Seria necessário um valor base, um salário base. Então, para que isso não ocorra, não tenha que digitar também, então vamos pegar a média dos salários. Tá? Então vai ser a média do salário, que seria o salário base. Aqui os salários são, no caso, 1.500, 1.500. Então vamos fazer isso, para que eles peguem a média do salário. Então aqui vai ser igual. Média, como tem condição, média 6, natural. E o intervalo da média. O intervalo da média vai ser o PDL. Chamamos aqui o PDL dados e valor. Tá? Agora, quais são os critérios? O primeiro critério é que no TBL dados, coluna conta, ponto e vírgula, esteja escrita a palavra salário, ponto e vírgula. A segunda, TBL dados, coluna ano, seja igual ao ano fluxo, para que ele faça isso por ano. E pronto, agora ele já está pegando a média. Então, os salários são 1, 2, 3, 4, 5, salário de 1.500. Então ele está pegando a média aí, que é 1.500. Tá? Somou tudo e dividiu por 5. Dá 7.500. Né? Tá aqui, 7.500 dividido por 5. Então, aqui agora vai ser uma condicional.
assim. Se o quê? Se esse valor aqui da receita for igual a zero, significa que quando a receita for zero, o que vai acontecer? Ele vai pegar o fluxo de caixa e dividir pela base, no caso aqui pela média. Se não, ele vai pegar o fluxo de caixa e vai dividir pela receita. E aí nós contornamos aí aquele erro. Tá? Então é isso. Vamos ficando por aqui e na próxima videoaula nós vamos fazer o gráfico dessa taxa aqui. Até lá!